Essa é muita alegria, não. Vamos lá. Alegrei-me quando me disseram: louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como diz um dos salmos, mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em outros lugares. Nós podemos cultuar em casa, nós podemos estar acompanhando os cultos, as transmissões, a tecnologia nos possibilita isso, mas não é a mesma coisa. A Bíblia diz que nós devemos congregar, devemos estar juntos. E meus irmãos, que tempo difícil estamos passando, mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos tem sustentado, Deus nos tem guardado, Deus nos tem dado esperança no meio do caos. E meus irmãos, esperança é a marca do povo de Deus. O dia que a igreja perder a sua esperança, o dia que a igreja perder a fé, o dia que a igreja olhar para o futuro e se desesperar, é sinal de que nossa fé já foi comprometida, nossa fé já foi abalada. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquelas que a gente não vê. Então a gente olha para o futuro com esperança. As pessoas podem dizer e podem levantar as suas teorias, mas nós confiamos no Senhor. Como a Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Confiamos que nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Confiamos que Ele tem guardado a nossa vida, confiamos que Deus não está alheio e não está indiferente ao sofrimento das pessoas. Nós confiamos que o nosso Deus está por nós. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o cuidado de Deus nunca cessa. Nosso guia, nosso guarda, aquele que está conosco, a Bíblia diz que Ele não dorme e sequer cochila. Ele está a nos guardar. Podemos deitar tranquilo e acordar em paz, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 17. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 17. Nós estamos falando aos domingos, se você tem acompanhado, sobre o tema ou a série de mensagens Marcas da Verdadeira Conversão, ou como alguns entendem, as marcas da nova vida em Cristo. O que é que a conversão nos traz como marcas, como características? Com o objetivo, meus irmãos, dessa série de mensagens é fazer você pensar que, embora a conversão seja algo subjetivo, embora aceitar Jesus como Salvador e a salvação de Jesus seja algo que Ele processa dentro de nós, as marcas da conversão, as marcas dessa transformação se evidencia do lado de fora. Então algumas pessoas vão dizer assim: você não conhece o meu coração, você não sabe o que Jesus fez aqui dentro. É óbvio que a pessoa não sabe. Entretanto, a gente vê pela Escritura que, uma vez convertido, não é só o nosso interior que muda, todo o nosso comportamento muda, a nossa maneira de ver a vida muda, as coisas à nossa volta mudam. Por quê? Porque, embora a conversão seja um ato subjetivo, as marcas, os desdobramentos da conversão é algo visível aos olhos. E, meus irmãos, tão visível ao ponto das pessoas dizerem: psicologia nenhuma faz isso, terapia nenhuma é capaz de produzir isso, nenhum tipo de recurso humano é capaz de produzir o que o Espírito Santo de Deus produz dentro de nós no momento da conversão, a ponto de nós dissermos de uma pessoa que é outra pessoa. Aliás, essa é a expressão. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não quer dizer que nós, ao recebermos Jesus como Salvador, vamos nos tornar um tipo de pessoa que não peca mais, um tipo de pessoa que não comete mais erros, mas nossa vida é marcada pela diferença. Nós iniciamos um processo de mudança. E vimos na primeira mensagem que a primeira marca da conversão é a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo na nossa vida, não existiria conversão, até porque o Espírito Santo atua em nós antes mesmo de nos convertermos. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que torna a vida cristã possível. É Ele que nos dá os dons, é Ele que trabalha no nosso caráter, é Ele que produz em nós o fruto do Espírito. Portanto, sem a ação do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, não existe conversão. A Bíblia inclusive diz que se alguém não tem o Espírito dele, ou se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, porque é o selo, é a marca de que somos convertidos à presença de Deus em nós.
foi o que Jesus prometeu para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas enviarei a vocês o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a presença de Jesus, por meio do seu Espírito em nós, é a marca mais evidente da nossa conversão. E o que é que o Espírito faz? Assim que Ele vem morar dentro de nós, Ele não quer apenas ser residente, Ele passa a exercer a presidência, ou pelo menos é o que deveríamos permitir que Ele exercesse. E na função de presidência, o primeiro lugar que Ele começa a atuar é na nossa mente, que foi a segunda mensagem. E dissemos que a obra do Espírito Santo dentro de nós é produzir uma mente nova, não uma mente reformada, não uma mente que passou por alguns ajustes, mas uma mente nova. E mente nova significa uma mente totalmente diferente da mente velha. E quando falamos de mente, nós falamos da faculdade mental, daquela responsável pelos pensamentos, pelas construções, pela direção da vida. No domingo passado, nós falamos que além de uma mente nova, Deus quer transformar o nosso coração, tirar o coração de pedra, tirar o coração duro e nos trazer um coração de carne sensível. E a marca desse coração transformado é um coração quebrantado, é um coração generoso, é um coração perdoador, e por fim é um coração que se inclina e que se move na direção do outro a ponto de amar as pessoas que Deus ama e compartilhar com elas a palavra, que é a quarta marca, que é a que eu vou dizer hoje, que a marca evidente de que somos convertidos é o desejo do nosso coração de que as pessoas com quem conhecemos passem pela mesma experiência que a gente. Isso a gente chama de pregar o Evangelho ou amar as pessoas perdidas, que é o tema que vamos falar hoje. Então, te convido a ler comigo Marcos capítulo 1, verso 17, que diz o seguinte: e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Só os irmãos. Muito bem, disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Essas palavras de Jesus foram as primeiras palavras que Jesus disse aos seus primeiros discípulos. Qual é o propósito com o qual Ele chama os discípulos? Não é só fazer uma obra na vida de vocês, meu propósito não é só salvar a vida de vocês, não é só mudar a realidade de vocês, mas mudar muitas outras realidades através de vocês. Portanto, uma das coisas mais interessantes que a gente observa nesse verso é que o objetivo de Deus não é só a nossa conversão, não é só a mudança da nossa vida, não é só mudar o nosso interior. A obra de Cristo não se finaliza apenas na mudança da nossa vida. Deus pretende nos transformar para nos usar como agentes de transformação. Deus pretende mudar a nossa vida para que através da nossa vida outras vidas possam ser mudadas. Isso significa que conversão é a ponto de partida para a missão. A conversão é o ponto de partida para a missão. Ou seja, a primeira etapa da nossa missão começa na conversão. No momento que nos convertemos, Deus nos conclama a nos tornarmos missionários, a nos tornarmos pessoas que compartilham o Evangelho. Quando você vai fazer uma leitura da Escritura, você percebe isso muito claro. Todas ou a maioria das pessoas que se converteram, que tiveram contato com o Evangelho, imediatamente saíram a anunciar. Veja que mesmo até aquelas pessoas que Jesus disse claramente para eles: olha, não fale a ninguém, não compartilhe a ninguém o que aconteceu. E eu pergunto a vocês, algum deles conseguiu ficar em silêncio? Alguma pessoa tocada por Jesus, transformada por Jesus, conseguiu manter o silêncio e dizer: não se preocupe, Senhor, eu não vou falar do Senhor para ninguém? Você já viu isso na Bíblia? Pelo contrário, inclusive a Bíblia nos diz que os apóstolos, sendo ameaçados, com a vida deles correndo perigo, mesmo assim eles diziam: eu não consigo deixar de falar do que tenho visto e ouvido. Meus irmãos, quando a gente observa isso nos traz para nós que uma das marcas da verdadeira conversão é essa disposição de falar de Jesus para outras pessoas. Veja que quando Jesus chama André, a primeira coisa que André faz, está lá em João capítulo 1, é trazer o seu irmão Cefas, ou o seu irmão Pedro.
Depois que Filipe recebe a mensagem do Evangelho, ele vai e traz o seu irmão Natanael. Em Mateus capítulo 9, quando Levi é chamado por Deus, ou Mateus, porque é o segundo nome de Levi, inclusive um irmão essa semana disse assim: pastor, estou lendo a história de Levi, depois no outro texto é Mateus, é a mesma pessoa. Levi é o nome judaico, Mateus é o nome romano. Como ele era um coletor de impostos, ele tinha um nome romano e tinha um nome judaico. E aí o que acontece? Então, quando ele se converte, diz a Bíblia que depois de ter recebido o chamado de Jesus, no mesmo dia, Jesus participa de um banquete. Está lá em Mateus capítulo 9. Que banquete era esse? Era um banquete que tinha um monte de publicanos. Quem eram essas pessoas? Quem organizou esse banquete? Foi Mateus. No momento que Jesus chama ele, a primeira ideia que ele teve é: eu vou fazer um banquete, vou trazer todos os meus amigos para conhecer esse Jesus que eu conheci. Os fariseus, é claro, o criticam, afinal de contas, o mestre come com os pecadores, os fariseus, com os pecadores, os publicanos, que eram os coletores de impostos. Mas Jesus não estava preocupado, inclusive a resposta de Jesus foi: não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Portanto, a primeira iniciativa de Mateus, depois de convertido, é trazer os amigos para conhecer Jesus. Veja, por exemplo, quando Jesus teve um diálogo com a mulher samaritana em João capítulo 4, assim que Jesus termina de falar com ela, a mulher sai pela cidade de Samaria e começa a falar de Jesus por toda parte. Veja que essa mulher não passou por um treinamento antes, essa mulher não teve um curso de discipulado antes, ela não teve nenhum tipo de treinamento formal, mas aquilo que Jesus fez na vida dela, aquilo que ela ouviu, mudou a sua vida, transformou o seu coração, trouxe alegria à sua alma, e ela quis que outras pessoas da sua cidade, do seu povo, conhecessem aquela mensagem que ela recebeu. Algumas pessoas dizem: pastor, mas eu não sei como falar das pessoas, eu não sei como falar de Jesus para as pessoas. Use, por exemplo, a tática de Paulo. Paulo era alguém de uma formação incrível. Paulo tinha uma cultura inacreditável, inclusive conhecia a Torá como ninguém, como um bom fariseu. Mas diz a Bíblia que quando ele estava diante dos 3 reis lá de Atos, quando ele foi julgado pelas 3 vezes, ele contou o seu testemunho. E ele dizia: olha, vocês não sabem o que aconteceu, mas o que me faz estar aqui é porque um dia eu estava indo para perseguir aqueles da qual hoje eu faço parte. Estava indo na estrada de Damasco, quando o próprio Jesus me apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você vai ver que ele repete esse testemunho 3 vezes, porque ele faz isso para mostrar para nós que a primeira e mais poderosa mensagem que a gente pode proclamar é a obra que o Senhor fez em nossa vida, é o encontro que nós tivemos com Jesus. Esse encontro mudou a nossa história e pode mudar a história de tantas pessoas. Quando a gente fala do que Deus fez na vida do outro, as pessoas dizem: será que é verdade? Mas é diferente quando a gente fala do que Ele fez na nossa vida, da transformação que Jesus operou no nosso coração. Quem pode negar quando a gente diz: eu era essa pessoa e Ele me transformou, eu vivia em tal lugar e Ele fez a obra na minha vida. Portanto, meus irmãos, a conversão é o ponto de partida para a missão. Quando Deus transforma o nosso coração, Deus não esgota a sua obra apenas no que Ele faz em nós. É o começo da obra de Deus, porque Ele faz em nós para fazer através de nós. Escute bem o que eu vou dizer. Deus, na conversão, tira o mundo de nós, mas não nos tira do mundo. A conversão é um ato em que Deus tira de nós o mundo, mas não tira a gente do mundo. Por quê? Porque Deus nos chamou para ser sal e luz desse mundo. É uma missão clara para todos nós. Se assim não fosse, Deus poderia, no momento da conversão, nos levar ao céu. Se converteu, sobe. Se converteu, sobe. Mas a Bíblia diz: como outras pessoas vão ouvir, como outras pessoas vão crer, se nós somos os instrumentos. Portanto, a conversão é o ponto de partida para a missão. E eu quero sustentar, como sempre faço, a minha tese de que a conversão é o ponto de partida para a missão,
te dando pelo menos 4 razões pelas quais eu acredito piamente que a conversão genuína, ela é seguida de um coração disposto a compartilhar o evangelho com outras pessoas. 4 razões pelas quais eu creio, eu acredito, e eu confio nisso pela Escritura, de que uma pessoa convertida, ela demonstra amor pelas almas perdidas. A primeira evidência, ou a primeira razão pela qual a conversão é o ponto de partida para a missão, é porque quando nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo que nos encoraja a sermos testemunhas. A primeira marca, ou a primeira razão pela qual a conversão é o ponto de partida para a missão, é que quando nós nos convertemos, quando o Senhor começa a obra em nós, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E o que é que o Espírito faz? O Espírito nos transforma em testemunhas. Em Atos dos Apóstolos, 2 palavras gregas são muito específicas. A palavra querigma e a palavra martírios. A palavra querigma é o conteúdo daquilo que nós falamos, é a mensagem que proclamamos. E martírios é o tipo de pessoa que nos tornamos, testemunhas. Pessoas que defendem o que viram e ouviram, mesmo que suas vidas corram perigo. O que é que o Espírito faz em Atos capítulo 1, verso 8? Vocês receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão martírios, testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que é que o texto bíblico diz? Que quando o Espírito Santo de Deus vem morar para nós, ele não nos transforma em espectadores, ele não nos transforma simplesmente em receptáculos da ação da graça, ele nos transforma em testemunhas. E o que é que uma testemunha faz? Uma testemunha fala do que viu e ouviu. E foi exatamente isso que os apóstolos participaram, todos eles falando do que viram, do que ouviram, da transformação que receberam em Jesus. O Espírito Santo de Deus dentro de nós faz com que a gente veja o que Deus vê, ame o que Deus ama, e nos impele, nos move a pregar o Evangelho. O que é que faz com que a gente fale do Evangelho para os outros? O Espírito Santo dentro de nós, o Espírito daquele que ama as pessoas, daquele que quer salvar todas as pessoas. Como diz a Bíblia, que o desejo é que todos venham a ser salvos. Veja, meus irmãos, como diz Oswald Smith no livro Paixão pelas Almas, eu tirei um trecho do livro, olha o que ele diz: se Deus quer a evangelização do mundo, mas você se recusa a fazer missões, então te opões à vontade de Deus. Henry Martyn, um missionário que morreu em 1812, ele deixou registrado a seguinte frase: o Espírito de Cristo é o Espírito de missões. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente nos tornamos missionários. Veja a expressão do John Piper, quando ele diz que à medida que o nosso amor por Deus aumenta, o nosso ardor por missões também ferve. Afinal de contas, quanto mais próximos de Deus eu estou, mais eu percebo a vontade de Deus para a vida das pessoas. Veja em Isaías capítulo 6, quando a Bíblia diz que Isaías, depois de ser tocado, está diante do trono, ele consegue ouvir uma voz que diz: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o ardor missionário ferve dentro de nós. É por isso que pessoas de oração são pessoas que fazem missão. Quanto menos você ora, menos missão você faz. Quanto menos você ora, menos ardor missionário bate no seu peito. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais o Espírito Santo de Deus te convence do que Ele te chamou para fazer. Qual é a vontade de Deus? Que ninguém se perca. Qual é a vontade de Deus? Que eu seja um instrumento. Qual é a vontade de Deus? Que as pessoas com quem convivem comigo conheçam o Evangelho que mudou a minha vida. Portanto, a primeira razão pela qual eu acredito que a conversão é o ponto de partida para a missão é a presença do Espírito Santo na minha vida. A segunda razão é que quando nós nos convertemos, nós vemos a obra do Senhor na nossa vida e criamos então o desejo de ver essa transformação na vida do outro. A segunda razão pela qual a conversão é o ponto de partida para a missão é que nós queremos ver na vida do outro o que Deus fez na nossa vida. É o desejo de participar, de compartilhar, de partilhar aquilo que Deus fez na nossa vida. Veja, nós sabemos como éramos antes.
As pessoas, quando se convertem, percebem: eu não tinha essa paz, eu não tinha essa tranquilidade, eu não me sentia amado dessa maneira, eu era uma pessoa vazia, uma pessoa fria, uma pessoa sem amigos, uma pessoa sem brilho nos olhos, uma pessoa que queria tirar a própria vida, mas Ele mudou a minha história, e eu quero que as pessoas que eu amo, que as pessoas com quem convivo, que as pessoas com quem participo e interajo, eu quero que essas pessoas conheçam essa paz que excede o entendimento, esse amor que faz você se sentir amado, mesmo quando as pessoas te rejeitam. Eu quero que as pessoas sintam que existe uma riqueza maior do que o ouro, do que a prata, do que os diamantes ou qualquer coisa que esse mundo pode oferecer. Eu quero que as pessoas conheçam aquele que mudou a minha vida, aquele que mudou a minha história, aquele que fez com que todas as riquezas desse mundo se transformassem em nada diante daquilo que Ele me ofereceu. Eu quero que as pessoas conheçam a alegria de viver na luz e deixarem as trevas. Quando nós nos convertemos, nosso coração é tomado pelo desejo de fazer com que outras pessoas participem disso. É por isso que às vezes o convertido, o novo convertido, ele acaba de se converter, ele quer trazer todo mundo, ele convida o pai, ele convida a mãe, ele convida os amigos, ele convida todo mundo para vir à igreja. Aí as pessoas dizem assim: eita, hoje pastor, eu trouxe a minha família inteira, hoje eu convidei os meus vizinhos, convidei os meus amigos, porque ele quer que as pessoas participem da mudança que ele recebeu, experimentou na vida dele. Como é difícil, meus irmãos, entender uma pessoa que se converte, que não tem desejo de que os seus parentes conheçam Jesus, de que os seus amigos conheçam o Evangelho, de que eles tenham contato com aquilo que mudou sua vida. A terceira razão pela qual nós cremos piamente que a conversão é o ponto de partida para a missão, é que ao sermos convertidos, nós não apenas nos conscientizamos ou criamos o desejo de compartilhar para os outros, mas nós nos conscientizamos que somos a esperança dos perdidos. Quando nós vamos caminhando no Evangelho e conhecendo um pouco mais do Evangelho, a gente percebe que não é só o nosso desejo de compartilhar o Evangelho, nós entendemos que nós somos a única esperança do mundo. Olha o que diz Romanos capítulo 10, verso 14 e 15, Romanos 10, 14 e 15, como pois crerão em quem não ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue. Meus irmãos, quando a gente começa a caminhada cristã, a gente percebe que as pessoas só vão se converter, só vão receber Jesus como Salvador, só vão ter as suas vidas transformadas, só vão ter fé nos seus corações se ouvirem a palavra de Deus. Mas como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quando nós passamos a viver a vida cristã, nós vamos nos conscientizando de que as pessoas com quem trabalhamos, as pessoas com quem convivemos, nós somos os missionários, nós somos as pessoas por meio de quem essas pessoas vão conhecer o Evangelho. Você já parou para pensar? Se as pessoas, ou a pessoa que te falou do Evangelho, se ela não tivesse falado, algumas pessoas que estão aqui foram responsáveis, foram instrumentos de Deus pela conversão da família inteira. Você já parou para pensar, se alguém não tivesse falado para você, que levou toda a sua família a Cristo, você e toda a sua família estariam perdidos? Já parou para pensar, foi a minha avózinha, pastor, que me levou a Cristo, se a sua avózinha não se preocupasse com isso? Foi a minha mãe que me levou a Cristo, se sua mãe não se preocupasse com isso? Meus irmãos, quando nós entendemos que nós somos a esperança das pessoas com quem convivemos, nós passamos a ver a missão com outros olhos. Você já reparou que as pessoas com quem você convive, com quem você tem afinidade, com quem você tem mais proximidade, são pessoas que talvez eu nunca teria a oportunidade de conversar? Que um missionário jamais vai poder chegar lá, mas você é a pessoa que Deus chamou, você é o amigo, você é o irmão, você é o parente, é você que trabalha com ele. Existem pessoas aqui que trabalham com pessoas que jamais um cristão vai chegar perto, mas você trabalha com ele, você trabalha numa mesa de distância, você divide o mesmo refeitório, é você e de você e com você que Deus conta.
Ora, quando eu olho ao meu lado e digo, meu pastor não tem acesso a essa pessoa, o missionário não tem acesso a essa pessoa, como essa pessoa vai receber Jesus? É você. Você é a ponte sobre as águas. Você é a pessoa que deveria fazer do cântico que cantamos uma oração. Usa-me, Senhor. Quero proclamar que é Salvador e que transforma vidas. Portanto, à medida que vamos caminhando com Cristo, mais ficam evidentes essa convicção de que nós somos a esperança desse mundo. Todos os dias morrem 147 pessoas por minuto. Em um dia só, são 211.611 pessoas, 680 pessoas que morrem todos os dias. Isso sem contar com pandemia e coronavírus. 211.680 pessoas, 147 pessoas morreram por minuto. E não é só isso. Os dados nos dão conta que nós chegamos no mundo, o número de homicídios, ou o número de suicídios, superou a barreira dos homicídios. Tem mais pessoas tirando a própria vida do que tendo as suas vidas tiradas pelas guerras, pela violência. Mais pessoas morrem, se matam do que são mortas. E nós convivemos todos os dias com essas pessoas, e nós encontramos a paz, nós encontramos a felicidade de Jesus. Por que não compartilhar do Evangelho com essas pessoas? Por fim, a quarta razão pela qual nós devemos compartilhar o Evangelho, e eu creio que a conversão é o ponto de partida para a missão, é que ao nos convertermos, não é só a consciência da missão, mas também Deus coloca dentro de nós o temor para cumprir essa missão. Olha aqui que a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, 1 Coríntios 9, verso 16, projeta para mim, querida, 1 Coríntios 9, 16, olha o que Paulo diz: contudo, quando prego o Evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Quando nós nos convertemos, não é só um amor, não é só uma motivação do Espírito, não é só convicção. Ele cria dentro de nós, o Espírito Santo cria dentro de nós a convicção de que nós prestaremos conta dessa missão. Portanto, não é só um ato de amor, não é um ato opcional, é uma ordem dada por Deus: vão e preguem o Evangelho. Marcos capítulo 16, 15, Mateus 28, 18 a 21, Atos 1, 8, tantos textos nos compelem a isso, mas existe um texto que faz toda a diferença, e que é um texto que toda vez que eu leio, o meu coração se enche de temor, que é Ezequiel capítulo 3, a partir do verso 16, projeta para mim, Ezequiel capítulo 3, verso de número 16 a 21, olha a palavra que o profeta recebeu das mãos de Deus, ou da boca de Deus, Ezequiel capítulo 3, verso 16 em diante. Olha a palavra que ele recebeu. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio ou ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso vai morrer na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da sua mão. Verso 19, mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma da culpa. Também quando o justo se desviar da justiça, e fizer maldade, e eu puser você diante, ou puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticaram não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma da culpa.
Olha o que o texto está dizendo, meus irmãos, que Deus nos chama para proclamar o Evangelho. É óbvio, meus irmãos, que a conversão não é nossa tarefa. Pastor, eu falei de Jesus, mas as pessoas não se converteram. A conversão não é sua missão. A conversão é obra do Espírito Santo. A conversão é o trabalhar de Deus. Sua missão é falar do amor de Jesus para as pessoas. Pastor, eu falei de Jesus e a pessoa morreu na impiedade. Você está livre do sangue dessa pessoa. Existe uma missionária que deixou registrada uma frase, ela morreu em 1995, o nome dela é Sophia Miller. Olha a frase que ela deixou: eu não tive um chamado para missões, eu li uma ordem e a obedeci. Uma mulher que dedicou a vida toda a missões, ela disse: eu não tive um chamado a missões, eu simplesmente li uma ordem e obedeci. Tantas pessoas esperando um chamado para missões. A Bíblia diz que Deus conta com todos nós. Deus chamou a todos nós para sermos proclamadores da palavra, para sermos pessoas que permitem que Deus nos use como instrumento. Pastor, já entendi que a conversão é o ponto de partida para missões, para a missão que Deus nos confiou, mas eu tenho muita vergonha, eu tenho muita timidez, eu não sei como eu posso fazer, eu não sei como eu posso cumprir essa ordem de Jesus. Então eu vou te dar 2 conselhos. O primeiro conselho é que nós cumprimos a missão que Ele nos confiou por meio das nossas palavras. Essa é a primeira missão, falar. Algumas pessoas vão dizer, mas como eu posso falar? Veja, primeiro, antes de eu falar, de eu usar o texto aqui para você entender uma chave que talvez ninguém nunca disse ou que você não percebeu. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, Pedro nos diz que todos nós precisamos estar prontos, sempre preparados para falar da razão da esperança, daquilo que mudou a nossa vida. Temos que estar prontos para contar o nosso testemunho para as pessoas, para falar do que Jesus fez na nossa vida, para falar do que Jesus representa na nossa vida. Todos nós temos que estar preparados, todos nós. Mas algumas pessoas vão dizer, mas como eu posso fazer isso? Eu sou tão tímido, eu tenho tanta dificuldade. Então vai aí a chave. Mateus capítulo 10, verso 19 e 20. Se você tiver oportunidade, registre esse texto, tire uma foto do texto, para você guardar. Ou depois você ouve na sua casa e guarde esse texto. Mateus capítulo 10, verso 19 e 20. Olha o que diz o texto. Eu vou ler para os irmãos acompanharem. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que vão dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Esse caso aqui foi quando Jesus enviou os seus discípulos para irem pregar o Evangelho. E eles estavam inseguros, eles estavam preocupados, cheios de interrogações nos seus corações. Será que estamos prontos? Aí vem Jesus e diz assim: não se preocupe, gente. No momento que você abrir a sua boca, o Espírito Santo falará através de você. Sabe o que isso quer dizer? Que nossa missão sequer é montar um script para falar para as pessoas. A única coisa que Deus espera de nós é que emprestemos os nossos lábios ao Espírito Santo para Ele falar através de nós. A única coisa que você precisa é ter coragem de fazer uma oração quando você sai de casa para o seu trabalho e dizer: Deus, se o Senhor quiser, use os meus lábios para proclamar a sua palavra, porque a tua palavra diz que no momento que eu abrisse a boca para falar do Senhor, o teu Espírito ia falar, e eu creio nessa palavra, e eu quero ser esse instrumento. Você não precisa de anos de teologia para fazer isso, você precisa de fé e disposição,
de dizer: Deus, usa as minhas palavras, use a minha boca, eu vou falar com essa pessoa. Eu não tenho os argumentos filosóficos, eu não tenho os argumentos teológicos mais profundos, eu não tenho conhecimento de tantas pessoas que estudaram, mas eu tenho uma coisa, eu tenho o teu Espírito, que é a sabedoria de Deus dentro de nós, e eu creio que eu vou abrir a boca, e o Senhor vai colocar palavras que essa pessoa nunca ouviu, e o Senhor vai tocar no coração dela, porque é a sua palavra que toca o coração, não é palavra de sabedoria humana. Paulo, quando vai falar a respeito da profundidade da sua obra e do resultado do seu trabalho, ele diz: meus irmãos, quando eu vim até vocês, eu não vim com palavras de sabedoria humana, eu não vim com filosofia humana, mas eu vim como alguém usado pelo Espírito Santo. O que é que transforma as pessoas, o que é que impacta as pessoas, é quando nós somos usados pelo Espírito Santo. Não é quando a gente entende todas as filosofias, quando a gente acha e conhece os argumentos racionais. Não é isso que muda as pessoas. É a palavra de Deus com a unção do Espírito na nossa boca. É isso que faz a diferença. Portanto, a primeira maneira de cumprirmos a nossa missão é através das nossas palavras, entendendo que é o Espírito que vai falar. Eu só preciso emprestar os meus lábios e dizer: Deus, eu estou aqui, eu sou falho, eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho tanta eloquência, eu não sou um bom orador, mas eu sei de uma coisa: eu posso ser um instrumento, eu posso ser um canal, eu vou falar do que Jesus fez na minha vida e o teu Espírito me conduza. Jesus não deu um script para os seus discípulos, ele só disse: quando você abrir a boca, o Espírito vai falar. Oh, meus irmãos, o que nos falta é coragem, não conhecimento. Embora o conhecimento seja importante, porque, como diz um teólogo chamado Tom Askell, falando a respeito desse assunto, ele disse que quanto mais claramente tivermos assimilado o Evangelho, tanto mais apaixonados vamos proclamá-lo. É óbvio que o conhecimento faz diferença, é óbvio que o conhecimento te torna um missionário muito mais eficaz, é óbvio que o conhecimento da Escritura te torna alguém muito mais hábil, porque o Espírito te faz lembrar o que você estudou, o que você leu. Mas isso não quer dizer que um novo convertido não possa ser instrumento de Deus para salvar pessoas, porque muitas pessoas foram convertidas por novo convertido, que sequer tinha um mês de crente, mas o coração cheio de vontade de compartilhar a palavra. Portanto, a primeira forma de cumprir a nossa missão é pelas palavras, e a segunda forma é através do nosso testemunho. É quando nós pregamos o Evangelho sem palavras, é quando nós não pregamos aos ouvidos, mas nós pregamos aos olhos, através da maneira como vivemos, através da maneira como nos comportamos. Uma certa vez perguntaram ao líder indiano Mahatma Gandhi, por que é que ele, sendo uma pessoa tão espiritualizada, ele nunca tinha se tornado um cristão? Olha a resposta do líder indiano: eu nunca me tornei um cristão, não porque eu tenho alguma coisa contra Jesus, afinal de contas o Evangelho de Jesus eu aprecio. Minha questão, meu problema é o Evangelho, é o cristianismo que vive os ingleses. Por quê? Porque os ingleses invadiam a Índia à força, pela violência. Enquanto ele ensinava os indianos a não reagirem com violência, os cristãos protestantes vindo da Inglaterra, do Reino Unido, vinham com armas, tirando a vida das pessoas. E ele disse: eu aceito a mensagem deles, eu só não concordo com o cristianismo que eles vivem. Muitas pessoas, meus irmãos, quando olham o testemunho de muita gente, diz a mesma coisa. Eu até acredito nas suas palavras, o problema é que eu não vejo mudança na sua vida. A maior mensagem que nós podemos pregar às pessoas é a mudança que Jesus fez na nossa vida. Ariovaldo Ramos, certa vez, disse em uma de suas mensagens: Jesus queria e quer que ao mesmo tempo que a gente esteja falando dele, a pessoa que nos ouve o esteja vendo em nossas vidas. Jesus quer que ao mesmo tempo que eu esteja falando dele,
as pessoas o vejam na minha vida, o vejam na minha história. Padre Francisco de Assis disse: pregue o Evangelho, se necessário use palavras. Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 16, diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Oh, meus irmãos, as pessoas precisam ver em nós o Evangelho que pregamos. A igreja precisa viver o que prega, para poder pregar o que vive. Nós podemos falar do Evangelho com as palavras, mas nós temos que pregar com a nossa vida. Muitas vezes nosso sofrimento é um púlpito de esperança, porque as pessoas veem a gente passando por dificuldade e mantendo a fé, mantendo a esperança, e dizem: eu quero isso aí. Eu quero passar pelas tribulações da minha vida com essa coragem, com essa fé. Eu quero poder conduzir minha família como você conduz a sua família. Eu quero poder ter um casamento como o seu. Eu quero poder ter uma família como a sua. Qual é o segredo? O segredo é que Jesus mudou meu lar. Jesus mudou minha vida. Jesus transformou minha casa. Meus irmãos, eu termino com as frases do hino 447, que diz assim, o tema do hino é: nunca ouvi de Cristo. Olha o que diz a estrofe. Primeira estrofe: não te importa se algum dos amigos morrer, sem ter o conhecimento de Cristo, deixarás que no juízo ele venha dizer: a mim nunca falaram de Cristo. Olha o coro: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Meus irmãos, quando eu vi esse hino pela primeira vez, eu tinha 13 anos. O pastor Jair pediu num culto, eu nunca tinha ouvido falar desse hino, mas eu nunca esqueci dessas palavras: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Oh, meus irmãos, como foi duro, como seria duro pensar na seguinte hipótese, e eu termino aqui. Presta atenção no que eu vou dizer. Você já parou para pensar se algum dos seus amigos, se alguma das pessoas que conviveram com você, e que já partiram e que estão no inferno, se elas tivessem a oportunidade de escrever uma carta para você, lá do inferno, aquela pessoa com quem você jogava bola, com quem você convivia, com quem você almoçava, com quem você trabalhou, estando no inferno, manda uma carta para você dizendo o seguinte: eu estou aqui nesse lugar terrível, sofrendo por toda a eternidade, sem nenhuma possibilidade de restauração, e você é meu amigo, você era meu irmão, você era meu pai, meu tio, meu sobrinho, você nunca falou de Jesus para mim, você nunca me alertou a respeito disso. Hoje estou aqui queimando no inferno, porque te faltou coragem e amor pela minha alma. Você já pensou que terrível a sensação de saber que uma pessoa está lá no inferno, e no inferno as pessoas mantêm sua consciência, e elas vão lembrar: eu convivi com gente crente, mas ninguém nunca falou de Jesus para mim. Que tipo de amigo você é que compartilha tudo menos o Evangelho? Que tipo de parente você é que você fala de tudo menos do que Jesus fez na sua vida? Oh, meus irmãos, já pensou, parou para pensar, se recebesse uma carta dessa, vinda do inferno, de alguém do inferno, direcionada a você, dizendo: você era o meu amigo, e eu fui para o inferno, porque você não se preocupou em cumprir o chamado de Deus na sua vida, você não falou do Evangelho para mim. Evangelizar o mundo é a nossa missão.
A obra de Jesus não se esgota em nós, ela continua através de nós. Nós somos a única esperança dos que estão perdidos nas trevas, no caos do pecado, indo a passos largos para o inferno. É uma marca da verdadeira conversão, o fato de estarmos dispostos, comprometidos com missões. Essa missão pode ser feita por meio das nossas palavras, do nosso testemunho pessoal. Não há desculpas para não cumprirmos a missão. Afinal de contas, somos apenas instrumento. É Ele que faz a obra através de nós, dos nossos recursos. Tudo que precisamos é dizer: usa-me, Senhor. Quero proclamar que és Salvador e que transforma vidas. Eu convido o Ministério de Louvor a vir aqui à frente. Nós vamos encerrar o culto cantando esse cântico. Se coloque de pé. Só que nós não vamos cantar como cantamos na primeira vez. Vamos cantar como uma expressão do coração. Vamos cantar como uma oração. Usa-me, Senhor. Quero proclamar que és Salvador e que transforma vidas.